Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje na História da Igreja, nós vamos falar sobre a questão da Bíblia Sagrada. Qual a diferença entre a Bíblia de tradução protestante para a Bíblia de tradução católica? Onde é que está essa diferença? Ambas são Bíblias, mas há uma diferença entre as Bíblias. E essa diferença está no Antigo Testamento. Enquanto a Bíblia católica no Antigo Testamento ela tem 46 livros, a Bíblia de tradução protestante no Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento é o mesmo, mas o Antigo Testamento de ambas são um pouco diferentes, com 7 livros a mais e uma com 7 livros a menos. Por quê? No ano 200, isso no Egito, antes de Cristo, havia uma forte colônia de judeus vivendo em Alexandria, no Egito, e falando o grego. O que aconteceu? O rei do Egito, Ptolomeu, ele pediu para que viessem 70 sábios de Israel para Alexandria, para justamente fazer a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. E esses sábios vieram e fizeram. E lá nessa tradução, eles traduziram os 7 livros deuterocanônicos, né? E essa versão ficou conhecida como Septuaginta, ou seja, versão dos 70. Colocaram os 7 livros, eles traduziram também os 7 livros, né? Que são Judite, Macabeus, enfim, esses 7 livros. O que acontece? No ano 100, quando os cristãos começaram, né, a surgir, os judeus eles queriam diferenciar os seus escritos dos cristãos. Então eles traçaram uma norma, né, para que o livro fosse aceito. A norma o livro tinha de ser escrito na Terra Santa, o escrito tinha de ser somente em hebraico, o escrito tinha de ser antes de Esdras, e sem contradição com a Torá ou lei de Moisés, sendo que já tinha uma tradução, que era a tradução dos 70, que foi feita lá no ano 200 a.C. Os cristãos, eles sempre usaram a tradução dos 70, aquela lá de Alexandria, que foi feita no ano 200 a.C. Então, os cristãos, eles sempre usaram a tradução dos 70, que tem os 7 livros. E já os judeus usavam um Antigo Testamento restrito, só com 39 livros, né? Então, quando a igreja fechou o cânon nos concílios de Roma, 382, concílio de Hipona, 393, concílio de Cartago, 397 e o concílio de Truro, 692, né? Então, quando a igreja fecha o cânon, a igreja opta por usar a versão dos 70, que tem os 7 livros. Então, os protestantes, em 1517, eles optaram usar o cânon restrito dos judeus, que foi decidido em Jânia, isso no ano 100. A Igreja Católica e os primeiros cristãos sempre usaram o cânon alexandrino, a chamada versão dos 70, que foi feita e traduzida lá no ano 200 a.C. Por isso que é essa diferença. Nós católicos, nós fazemos uso do cânon longo. Esse foi o que a igreja sempre usou. Os cristãos sempre usaram, inclusive o próprio Jesus citou a Septuaginta, que é essa versão dos 70, enquanto os protestantes optaram por o cano mais curto do Antigo Testamento. Mas a igreja, e hoje nós também sempre usamos o cano alexandrino, de 73 livros. Amém.